E aí, minhas amigas, bem-vindos ao Fundo mais uma vez com vocês para um episódio, um vídeo diferente. Viram pelo título, uma modalidade, um formato que é comum lá na gringa. Que vários canais americanos, principalmente, o que eles fazem? Eles pegam receitas pouco famosas da internet, de site, de canal aqui do próprio YouTube e testam em casa o mesmo prato, mas com fontes diferentes. Confabulei lá com o nosso grupinho para Funders, para ver se a gente consegue fazer algo aqui no Brasil, né? Bem divertido, bem rapidão. E estamos aqui com a primeira temporada do Copa de Receitas. E para começar essa brincadeira, temos aqui dois concorrentes de um preparo bem comum, bem brasileiro, que é o famoso bolo de cenoura, minha gente. Sim, bolo de cenoura. Na hora que eu estava separando as receitas, eu tinha pego uma receita que ia um pacotinho, né, uma mistura pré-pronta, e a outra não. Mas analisando, pensando, assim, não precisa ser muito inteligente para ter certeza que uma receita que usa cenoura de verdade, o fruto não, a raiz, não sei se cenoura é raiz, enfim, usando a raiz natural vai ser melhor do que o pozinho mágico. Então, acabei dando uma alterada e estamos usando aqui dois concorrentes de mistura pré-pronta mesmo. Temos aqui a Dona Benta e a Dona Flashman. E aqui, minha amiga, meu amigo, segurando na mão de Mocona e reza comigo, que aqui vai qualquer minha chance de um dia trabalhar com essas duas empresas. Então, por isso que é importante você dar like, se inscrever no canal e se quiser ajudar a gente a participar do nosso sistema de apoio. Vou seguir o modo de preparo como a embalagem manda, porque assim, é um produto que pode atingir qualquer nível de cozinheiro. Alguém que já sabe cozinhar, que é o meu caso, e alguém que nunca cozinhou, ou um cozinheiro esporádico, que de vez em quando ficou com vontade de comer um bolo, mas não tem os ingredientes em casa e acaba usando isso daqui. Então, bora fazer! Para fazer o Dona Benta, a gente precisa da mistura pré-pronta e óleo. Dos ovos, Dona Benta vem mais misturinha, né? O pozinho mágico são 450 gramas e 3 ovos. Pede 3/4 de xícaras de leite, 3/4 xícaras de óleo e o modo de preparo dá duas opções de como misturar os ingredientes. Pode ser no liquidificador ou na mão. Eu escolhi na mão por ser mais fácil e aqui eles pedem para bater por 4 minutos até obter uma massa lisa e homogênea. Foi o que eu fiz, eu bati por 4 minutos. Depois disso é bem tranquilo, transferir para a forma já untada e enfarinhada e assar no forno a 180 graus. No caso da Dona Benta, ela é um pouquinho mais esclarecida, mais clara, porque não tem tanta, digamos, poluição visual, a parte do modo de preparo está mais contida num canto só e com instruções mais claras e objetivas. Falar certinho o que a gente precisa fazer antes de preparar, para não ter problema durante o preparo. O meu único crítica aqui no caso é que a ordem que ele coloca os ingredientes para você separar é diferente da ordem que eles colocam para você colocar na massa. Geralmente, quando a gente escreve uma receita, a ordem que aparece os ingredientes é a ordem que você deve colocar no modo de preparo também. Se o primeiro ingrediente é a mistura pré-pronta, lá no modo de preparo, mistura pré-pronta, depois o leite, depois o óleo, depois os ovos. Na parte do modo de preparo tá meio que misturado, tá? Ovo, leite e o óleo. Então fica um pouco assim. E também uma coisa bacana aqui, que apesar de ser um bolo de cenoura, ele coloca no foto aqui na margem meramente ilustrativa, uma cobertura de chocolate, como é o tradicional do bolo de cenoura. E atrás ele dá uma sugestão também do que vai nessa cobertura. Dá o modo de fazer e as quantidades dos ingredientes para fazer essa cobertura. Então é bacana também. Caso você está no mercado e não tem os ingredientes, você já consegue ver ali, bater o olho, ver se precisa comprar mais alguma coisa ou não. Além disso, também dá opções de formas, por isso que eu assei os bolos em forma de furo no meio, porque ele dá as opções de retangular, redondo ou de furo no meio. Então foi por isso que eu escolhi essas. Para fazer o flash, a gente precisa da mistura pré-pronta, do leite gelado, dos ovos e do óleo de soja. Da Flashman é 390. Pede meia xícara de leite gelado, 3 ovos e 1/3 de óleo de soja. A embalagem pede para misturar tudo e bater por 5 minutos na velocidade alta da batedeira. E foi isso que eu fiz. E por final, pede para transferir para a forma já untada e enfarinhada e assar a 180 graus, em torno de 30 a 35 minutos.
Eu achei aqui um pouco o modo de preparo meio confuso, tem muita informação, a parte maior é meio complicado, tem um QR Code aqui para quem não é muito técnico ou tecnológico, não vai entender muito bem, eu acho, assim, tô divagando. E o modo de preparo é muito pequeno a fonte. Geralmente, assim, se você tem um público mais antigo, mais velho, que tem um problema de visão, é um pouco questionável poder ter diminuído esse QR Code e colocado maior a letra do modo de preparo. E no modo de preparo aqui, do que você precisa antes, ele não fala para você untar e enfariar antes de começar, que eu acho que é um pouquinho de erro, como eu já comentei antes, porque fica no meio da receita. E no modo de preparo eles não listam os ingredientes. Aqui ele só fala, misture o conteúdo do pacote com todos os ingredientes, mas não lista eles. Geralmente é bacana você listar porque fica mais fácil para a pessoa lembrar qual a sequência, qual a ordem que deve estar sendo utilizada. E diferente do Dona Benta, apesar de na foto aqui também ter uma cobertura de chocolate, na embalagem atrás eles não listam, ele não dá essa sugestão. Para ter essa sugestão você tem que acessar o QR Code, que no mercado é um pouco complicado, né? Tem que pegar o celular para apontar e ir em outro lugar. Então se tivesse economizado aqui o espaço e colocado já a receita aqui na embalagem, facilitaria bastante. Pelo menos foi o que eu achei, né? Enfim. E como é um bolo de cenoura, para não ficar puxando sardinha só para uma marca só, eu fiz uma cobertura de chocolate bem simples, bem basicona, que é água, açúcar e cacau em pó. Ela fica naquele meio termo. Ela endurece se o clima não estiver muito úmido, se vai para a geladeira ela volta a ficar só líquida de novo. É uma receita bem basicona, vou deixar aí depois também, que eu uso sempre, para ficar a mesma cobertura para os dois e digamos, a fonte sou eu, então não vai interferir, não vai puxar sardinha para nenhuma das duas. Tcharam! Depois de muito tempo, aqui está os dois bolos. Este daqui é da Dona Benta, né? E esse daqui é da Flashman. Da Flashman ficou um pouco menor, mas justamente porque ele tem menos conteúdo, menos massa, tanto do pozinho mágico quanto dos ingredientes adicionais. A mistura, eu estava aqui pensando, como que ele ficou tão laranja? Porque o da Dona Benta fica um laranja bem cenoura e o do Flashman um pouquinho mais claro. Que ambos, além da cenoura em pó, tem cenoura desidratada na massa, tem o que, minha gente? Tem corante, por isso que bolo assim, de pozinho mágico fica mais vibrante, porque, né, tem uma ajuda ali por trás. E minha bateria vai acabar, então vamos trocar a bateria. O Dona Benta aqui tem urucum na composição para ficar mais amarelo, laranja, né? E o da Flashman tem beta-caroteno sintético. Então tem uns pozinhos mágicos para deixar ali ficar um pouquinho mais colorido, né? Não provei, como vocês podem ver, o bolo tá inteiraço ainda, não parti. Estou um pouco com fome. Se eu estiver meio cansada é porque eu gravei isso tudo no mesmo dia. Geralmente eu não faço isso porque, né, dá trabalho, cansa, que é uma coisa, né, minha gente? Dona Benta aqui, 4 minutos na mão. E o Flashman, 5 minutos na batedeira. Particularmente, eu acho ambos muito tempo. Aqui na mão da Dona Benta, 1 minuto, 2 no fouet ali seria mais do que suficiente. E o da Flashman, 5 minutos na batedeira, também acho muito tempo. Uns dois, ainda mais na batedeira, que é papum, você mexe ali, pá. Isso que eu usei, batedeira de mão, não foi nem batedeira planetária. Na planetária, nossa, 5 minutos é muito tempo, particularmente eu acho. Mas, né, um pedacinho, ó, ficou bem... Laranja. Aliás, bem laranjado, bem escuro mesmo, da Dona Benta aqui. E vamos cortar o outro aqui já da Flashman. Tá mais próximo de um bolo de cenoura feito com cenoura, eu diria. Que o da Dona Benta é bem mais pungente a coloração. Aqui. Então, vida daqui massa. Tem um sabor que lembra a cenoura, mas lembra uma cenoura verde. Eu não sei descrever. É um sabor, não diria natural. A única coisa que me remete é quando você come o talo da cenoura. Me lembrou uma coisa mais verde, meio herbácea, algo assim.
Tá bem assado, eu esqueci de falar. As embalagens falam em torno de 30 a 35, assim por 40 minutos, os dois. Lembra bolo de cenoura, mas tem esse fundo que fica um pouco estranho, que a gente não tá acostumado. Vamos provar aqui agora da Flashman. Então, aqui de novo, essa daqui massa. Talvez, pode ser que eu esteja sendo influenciado pelo sabor do Dona Benta, que eu achei do Flashman bem suave. O sabor assim, ele meio que some. Tem o mesmo sabor de fundo, meio verde, uma coisa que você sabe que não devia estar ali, sabe? É uma coisa meio estranha no fundo, mas é um pouco mais suave do que o Dona Benta. Assim, se eu não soubesse que bolo que é, que sabor que é, eu não tivesse visto também, que isso influencia bastante, eu diria que o Dona Benta lembra mais um bolo de cenoura. Já o da Flashman, eu fico na dúvida se é um bolo de algum vegetal ou se é algum bolo de baunilha meio genérico, assim, bolo simples, sem um sabor muito proeminente. Estranho, que eu não sei descrever o que é só comendo eu saberia. Mas o que ficou assim no começo, no meio, é esse sabor de cenoura verde. Como eles usam cenoura em pó, ela foi processada, então também vai interferir um pouco como a estrutura do bolo fica. Que geralmente o bolo de cenoura, ele não é um bolo fofinho. Ele tem um certo peso, porque a cenoura tem água, tem fibra, que dá uma modulada na farinha ali, pá e tal. Dos dois, eu acho que eu preferi o Dona Benta. Ou foi o Flashman? O melhor dos dois mundos seria com a coloração do Dona Benta e o tamanho que ele fica, mas com o sabor da Flashman, porque o da Dona Benta tem um sabor residual muito forte. Você fala assim, Você fala, lembra a cenoura, mas parece que tem uma cenoura meio estranha no meio, sabe como é que é? E aqui de novo, minha gente, segura a mão de Mocona, lá vai qualquer oportunidade que eu teria de um dia trabalhar com as duas marcas. Ou Flashman, Dona Benta, fica brava comigo não. O bolo é bom, mas né, assim, podia dar uma melhorada no aromatizante, né? Vocês puderam ver, funcionou. Tem algumas considerações em cada um deles, prós e contras, fica a seu critério. Se você tinha alguma dúvida para saber se dava certo, dá certo, porém, né, tem que dosar a sua expectativa. Porém, se você quer um bolo de cenoura com cenoura, lá no site tem o meu bolo de cenoura com cobertura de ganache, assim, ó, muito bom, com várias dicas para deixar o seu bolo de cenoura incrível, caso você tenha alguma dificuldade. Tem uma dica lá pro do gato, ótima! E se você gostou, dá joinha, comenta aí embaixo. Se quiser ajudar realmente, passa lá no nosso sistema de apoio. E quais outras receitas vocês gostariam que eu testasse? Se você gostou desse formato mais diferente, alguma coisa assim. Se bem que essa primeira temporada já está toda gravada, então, né, ela vai no ar de qualquer maneira. Então foi isso, passa no site, me segue no Instagram e a gente se vê numa próxima. Bye, tchau! Que